Gente, hoje eu tô muito feliz porque esse é o primeiro vídeo da série de como imigrar com a família para a Austrália. Eu sei que vocês esperem tanto isso porque é difícil encontrar informação. Sim. Eu tô hoje aqui com a Mari e o Helder. Eles vieram com visto de estudante. A Mari vocês já conhecem de um vídeo que a gente fez na escola de inglês Apple. E hoje eles vão compartilhar com a gente a experiência deles de imigrar com a família. Eles vieram com o filho, a Mari tá grávida. Sim. Aqui para a Austrália. E eu quero que vocês contem um pouquinho da história, da vinda de vocês com o visto de estudante, para a gente começar aí contando um pouquinho para o pessoal conhecer vocês. Sim. Nós morávamos em Belo Horizonte. Eu era gerente comercial na área da saúde. O Helder trabalhava com tecnologia, com IT, lá em Belo Horizonte. E o Helder começou a ter mais curiosidade sobre o inglês, aprender o inglês. Ele começou a pesquisar sobre imigração, quais países tinham algumas facilidades para se obter um visto de residência e ter essa oportunidade de ser um cidadão. E aí nós chegamos no momento que a gente encontrou para a área de IT as facilidades no Canadá e na Austrália. Uhum. E aí a gente pensou e a gente pesou a questão do clima, né? Sim, a gente também. Olha só, né? E então a gente resolveu aprofundar mais nessa ideia de vir para a Austrália, né? Na época que essa ideia surgiu, a gente tinha acabado de ganhar o meu primeiro filho, que é o Vinícius. Então a gente demorou aí um ano, desde que ele nasceu até ele completar um ano de planejamento, né? De se preparar, pesquisar e se organizar para vir. Uhum. E vocês falaram com um agente de imigração, agente de intercâmbio, como que foi, Helder? Eu fiz todo o dever de casa primeiro, né? De ver como se migra como skills para o Canadá e para a Austrália. Entendi que na Austrália e no Canadá basicamente tem o mesmo processo de migração, mas o clima aqui é bem melhor, bem mais parecido com o do Brasil. Então a gente decidiu vir para a Austrália, Sydney, porque é o maior mercado de TI que tem aqui, seguido de perto por Melbourne. Então a gente já sabia que a gente iria querer Sydney. E eu startei o processo de migração lá do Brasil. O processo de migração de skills para um 89 na área de TI. De residência, né? Precisa de que você tenha as cartas dos seus ex-empregados. Então eu coletei todas essas cartas no Brasil, porque essa acho que é a parte mais chata. E contratei um agente de imigração porque eu não tinha nenhum conhecimento na área. Então foi uma decisão minha de eu vou contratar alguém para me ajudar, para facilitar nesse processo. E aí nós fizemos todo o processo ainda do Brasil, só que ficou faltando o inglês. Eu tinha uma grande dificuldade de melhorar minha nota do inglês para somar os pontos e receber o convite. Pegar uma residência. E aí a gente, de acordo com... Eu tentei fazer uma prova do IELTS uma vez no Brasil, fiquei bem longe até. Aí nós decidimos, vamos fazer um test drive. Lá, né? Vamos fazer um test drive. Vamos como estudante para o inglês, de inglês para a Austrália, para a gente ter uma imersão. E de lá eu aplico, tento arrumar um emprego, claro. A gente vê como é a vida, a gente monta a vida e eu melhoro meu inglês e aplico o processo. Então essa foi a nossa estratégia. E a partir daí a gente começou a montar um plano de ação. Isso para residência, né? Mas como a gente não ia vir direto com residência, a gente tinha que achar outro caminho para vir. Sim. E aí o caminho que a gente descobriu era vir como estudante. Para vir como estudante, a gente procurou a ajuda de uma agência de intercâmbio em Belo Horizonte, que fez toda a nossa assessoria para o visto de estudante. E aí nós optamos, o Helder veio como estudante principal, mesmo porque o foco era o inglês dele. Estudando inglês mesmo. Ele veio com visto de 6 meses de inglês, mais um master, uma pós-graduação na área de tecnologia. Então esse foi o foco. E eu vim como dependente, que eu não tinha essa obrigatoriedade de estudar. E o Vinícius também veio como dependente. Ele na época tinha 1 ano e meio.
E a gente também optou por essa estratégia porque algumas agências tentaram vender 2 vistos, assim. Vistos separados. Ela estuda e você também. Aí a gente parou e falou, mas e o Vinícius? Como é que a gente vai fazer? Então a gente ficou com medo, vamos focar em um só. E aí você fica mais tranquila, a gente fica mais tranquila por causa dele. E aí, falando nisso, quando vocês chegaram aqui na Austrália, como foi a rotina? Porque o Helder estava estudando e aí você estava como dependente. E aí a gente já vai falar como fica a situação das crianças até 5 anos da escola, mas quero saber como era a rotina de vocês quando vocês chegaram. Então, antes de chegar, a gente ficou pensando, já dá risada, tipo assim, foi super tranquila. Super de boa, só que não. Super tranquila. Não é nada fácil, de verdade, mas é possível. Mas é possível. O que a gente fez foi o seguinte, o Helder até me contou, falou assim, olha, eu vi que lá é comum as pessoas morarem juntos, share house, tipo, morar juntos. Aí eu falei com ele, olha, eu não gosto dessa ideia. Eu, como família, eu prefiro ter o meu lugar. Não precisa ser muito chique nem nada, mas eu quero ter o meu lugar. Sim. Então, o que a gente fez? Falou, tá, mas não tem jeito de alugar alguma coisa daqui. Porque aqui na Austrália, para você alugar um apartamento, você tem que ir no apartamento, ver o apartamento, aplicar para o apartamento e esperar ser aprovado. Né? Então, não é uma coisa assim... igual lá que você vê na internet, pega a chave, paga e vai, né? Então a gente falou, tá, e aí? A gente vai morar, até a gente achar o nosso onde a gente vai morar. Aí a gente achou no grupo de brasileiros uma mulher que estava alugando um quarto por um período curto. A gente falou, vamos ficar lá. Só que a gente pegou um período muito curto. De quanto tempo? A gente pegou, tipo, 3 semanas. Algum bem short term mesmo. Falou, 3 semanas, tranquilo. E não foi tranquilo de achar alguma coisa de cara. Primeiro porque as Passion, elas são muito cansativas de visitar os apartamentos. Então eu não conseguia ir, e todo mundo. E o Helder tinha que ir sozinho. E a gente levou vários nãos e tudo. E aí, então, assim, a primeira dificuldade foi ter essa informação do Brasil, se a gente soubesse que não seria tão rápido achar um apartamento só nosso, a gente poderia ter pegado um short term, mas de 1 mês, 2, alguma coisa assim, pra gente ficar mais tranquilo. Ou com uma empresa especializada em acomodação para famílias, uma coisa nesse sentido, né? Sim, sim. Então, assim, a primeira questão, assim, da rotina é que a gente não teve rotina de cara, demorou um tempo pra ter rotina, né? Então, como foi essa loucura? Foi uma loucura. O Helder fazendo as inspections, aplicando. Ninguém aceitava a gente, que a gente não tem histórico, não tinha emprego, não tinha nada. E aí já é o primeiro susto, né? Porque você fala, poxa, eu sou legal. Eu sou legal, me aceita, né? Eu vou pagar, eu juro, né? Mas aí depois de um tempo, 1 mês e meio, né, que a gente conseguiu ficar um tempo maior em outro apartamento, a gente conseguiu o nosso apartamento, que não era nem um pouco do jeito que a gente queria que fosse. Mas era o que tinha no momento. Mas era o que aceitou, foi o único que aceitou. Falou, vamos ficar nesses 6 meses e depois a gente sai. Aí que a gente foi tentar ter uma rotina. Né? E aí a gente teve que mobiliar o apartamento, descobrir onde que compra sofá, onde que compra não sei o que, com criança e tudo. Aí quando a gente entrou no apartamento, mobiliou o apartamento, a gente falou, agora a gente vai começar a ter uma rotina. Aí ele começou a ir pra aula. Que horário que era a aula? De manhã. De manhã. Era bem puxado, era de 8 até 1h30. Daí eu fiz na UNSW, então foi bem puxado. Não tem à noite inglês na acadêmico, universidade. inglês acadêmico e tal. Mas porque a gente tinha toda uma estratégia. Claro, isso pensando no futuro. Isso é bom falar. A gente sempre seguiu um plano. A gente não chegou no momento e falou assim, cara, eu não sei o que eu vou fazer. Né? Acho que a gente sempre planejou. O planejamento a curto prazo era o quê? Eu melhorar o inglês. Então eu estudava inglês de manhã e de tarde. Final de semana, todo dia. Basicamente, eu quase não tive vida social. Porque eu queria tirar essa prova do inglês o quanto antes. Na minha cabeça, eu ia melhorar para o inglês. Se eu só estudasse inglês, eu ia melhorar o inglês. Você consegue melhorar algumas áreas, como listening, como reading, como writing. Mas o speaking não melhora. Aí eu comecei a entender que isso leva tempo, né? Para você pegar a dita fluência trabalhar e tal. É bom para aprender a falar. Aí eu desencanei um pouco disso, mas foi um período assim bem puxado, onde eu só estudei, basicamente trabalhei.
e focando nessa prova do inglês. E aí foram alguns meses para isso, mas aí eu comecei a trabalhar na área também. E eu com o Vinícius ao mesmo tempo, porque no Brasil as crianças começam a ir na escolinha todos os dias bem cedo, né? Assim, então o Vinícius já ia para a escolinha todos os dias desde pequenininho. E aí eu tirei ele daquilo e coloquei ele dentro de casa comigo. Eu fiquei meio louca e ele ficou meio louco, né? Sim. Eu aprendendo a ficar com ele, a ser mãe full time, que eu não era, e ele aprendendo. Num país diferente. Tudo diferente. Então, no início, você não trabalhou? Não, a gente combinou que nos primeiros, até ele conseguir trabalho e melhorar a nota do inglês, que era o objetivo, eu ia ficar em casa. E eu fiquei em casa uns 6 meses com o Vinícius, mas eu fiquei em casa, sim, eu não fiquei em casa. Sim. Porque aqui na Austrália se tem muitas atividades para as crianças gratuitas. Muitas. Em parques. Para as mães e para as crianças. Sim, em bibliotecas públicas, nos parques, nas praças, nos community centers, nas igrejas. Muitas igrejas aqui oferecem inglês com creche gratuito. Então eu fui estudar inglês nas igrejas. Que legal. Porque eu vim sem nada de inglês. Sem Na nada. igreja, tem que ser a igreja do bairro ou você pode ir pra... Não, qualquer igreja. Eu nem fazia no bairro. Eu morava num bairro e fazia em outro. Eles são super tranquilos, super receptivos. Que legal, porque crianças até 5 anos não vão pra escola, né? Só tem a opção da creche. Que chama de child care, né? Que é bem caro e eu não tinha inglês para trabalhar. Então não tinha nem como colocar ele na escola, pagar a escola e tal. Então a gente decidiu ficar esses 6 meses 100% dedicado, eu a ele e o Helder ao inglês e a procurar trabalho. E aí nesses primeiros 6 meses a nossa rotina foi essa, assim. A gente ia pra piscina pública, a gente ia pra praia, a gente ia pros parques. Eu fui aprendendo inglês da medida do possível, fazendo amigas nos parques que não eram brasileiros para tentar melhorar o inglês. Elas fugiam de mim, mas tudo bem. Você ia atrás? Eu ia atrás. E fui tentando melhorar o inglês nessa forma, assim, até porque o Helder não tinha como. Precisava ir no médico, eu tinha que ir no médico, falar inglês com o médico. O Helder estava estudando, fazendo as coisas dele, eu tinha que se virar. Então essa foi a nossa rotina, assim. Aí até eu aprender aonde que tem essas atividades e tudo, foi nesse sentido. Para quem está querendo chegar na Austrália, é que tenha um pouquinho de inglês. Eu sei que a gente vem para a Austrália para melhorar o inglês, mas é que a gente brinca com os amigos. Tenha pelo menos o nível de sobrevivência, né? O survival English, eu acho que é muito importante. Então, antes da gente viajar, eu contratei um professor particular, por exemplo, de inglês, para conversação, sem muito gramática, sem muita para prova, mas muito mais conversação para saber como se expressar, né? Tipo, como você vai, em caso de algum acidente, como falar, como você vai ter o mínimo de comunicação. Isso ajudou bastante. Por exemplo, para pegar o apartamento, você tem que falar inglês, não vai esperando que alguém vai com você, vai falar. Não vai, porque eu não tinha nenhum amigo aqui, por exemplo. E o cara da imobiliária, lógico que ele fala só inglês. E é o inglês nível hard da Austrália, né? Então tem um mínimo de inglês, assim. Então, se você está pensando em vir para cá, separa umas semanas antes ou uns meses antes e faz 2 vezes na semana uma aula particular de inglês. Se você quer um resultado mais rápido, né? Então essa é uma dica. Que tem esse nível de inglês mínimo. Senão você não vai conseguir pegar ônibus. Lógico que você vai, mas vai ser muito mais difícil. Pedir café, essas coisas normais. E isso frustra muita gente. Sim, e ainda mais com crianças, se precisar ir no médico. Sim. Ele ainda é pequeno, mas se precisasse ir na escola, ia ter que falar com as professoras da escola, ia ter que fazer a matrícula, então tem que ter aí eu não fiz esse inglês, assim. Eu fui aprender isso aqui nessas aulas de igreja, que é isso que eles fazem. O inglês deles é conversação mais básica, eles ensinam mesmo. Como você vai na farmácia comprar uma medicação. Então eu fui aprender isso aqui. É bem na prática. Bem na prática, Que bacana. É. Fica a dica. É.